Deus Todo-Poderoso diz: Se as pessoas desejam se tornar seres vivos, dar testemunho de Deus e serem aprovadas por Deus, devem aceitar a salvação de Deus. Devem se submeter de bom grado a seu julgamento e castigo, aceitar de bom grado a poda e o tratamento de Deus. Só então elas serão capazes de colocar em prática todas as verdades exigidas por Deus. Só então vão ganhar a salvação de Deus e se tornar seres vivos de verdade. No caráter das pessoas normais, não há desonestidade ou engano. Elas têm um relacionamento normal entre si, não ficam sozinhas e sua vida não é medíocre nem decadente. Assim também, Deus é exaltado entre todos. Suas palavras permeiam os homens. As pessoas vivem em paz, umas com as outras e sob o cuidado e a proteção de Deus. A terra é repleta de harmonia, sem a interferência de Satanás. E a glória de Deus possui a maior importância entre os homens. Tais pessoas são como anjos, puras, vibrantes, nunca reclamando de Deus e devotando todos os seus esforços unicamente à glória de Deus na terra. Amém. As palavras de Deus nos mostram que o caráter de uma pessoa normal não contém desonestidade, engano, egoísmo e desprezo. Assumir com sinceridade a comissão de Deus, trabalhar harmoniosamente com irmãos fazendo todo o possível no dever, é o básico que uma pessoa deveria fazer. Sim, isso mesmo. Eu vivia filosofias satânicas como cada um por si e o diabo pega quem fica por último. E uma vez que o aluno souber tudo que o mestre sabe, o mestre perderá seu sustento. Eu era egoísta, ardiloso e desprezível, sem semelhança humana. Quando experimentei o juízo e o castigo de Deus, meu caráter satânico começou a mudar. Graças a Deus. Quero compartilhar minha experiência. Amém. Foi em junho de 2018 que o irmão Zhang se juntou à equipe como parceiro no dever. Na época pensei, venho cumprindo esse dever há algum tempo. Então eu já captei os princípios e alcancei alguns resultados. Talvez, em algum momento, eu deixe esta equipe para assumir uma responsabilidade maior. Preciso deixar o irmão Zhang trabalhando bem o mais rápido possível para ele assumir o trabalho. Comecei a ensinar as habilidades básicas que aprendi no meu dever. 3 meses depois, vi que o irmão Zhang tinha uma compreensão básica de tudo. E ele estava progredindo muito rápido. Neste ponto, comecei a me sentir ameaçado e pensei, o irmão Zhang vem melhorando tão rapidamente no dever. Se isso continuar, ele não vai logo me superar? Se o líder souber desse progresso rápido, não dará a ele uma posição importante? Quando isso me ocorreu, eu pensei, não, preciso reter informações. Não posso mais compartilhar tudo o que sei com ele. A partir daí, no trabalho, quando achava que o irmão Zhang não era hábil em algo, só explicava coisas superficiais, sem compartilhar todo o meu conhecimento. Eu sabia que não era o certo a fazer, mas me lembrava do velho ditado. Uma vez que o aluno souber tudo o que o mestre sabe, o mestre perderá o seu sustento. Com ele chamando atenção, como me destacaria? Eu não podia deixá-lo me ultrapassar. Conforme fomos trabalhando juntos, eu respondia tudo parcialmente e guardava o resto para mim. Pouco tempo depois, o líder procurou o irmão Zhang para debater uma tarefa importante. Meu coração disparou quando eu soube disso. Eu pensei, estou na equipe há mais tempo que o irmão Zhang. Por que o líder não quer falar comigo? Eu não sou tão bom quanto ele? Quem o treina sou eu. Mas agora ele é um menino de ouro e sou posto de lado. Ele entra em evidência e me esquecem. Se eu continuar a ensiná-lo, não aprenderá ainda mais rápido? Se ele conseguir uma posição importante, quem vai me admirar? A partir dali, no nosso trabalho juntos, quando via o irmão Zhang ter dificuldades, não queria ajudá-lo. Nosso progresso sofreu porque essas coisas não foram resolvidas em tempo hábil. E isso acabou atrasando a obra da igreja. Eu me senti um pouco culpado e desconfortável, mas não refleti sobre mim. Um dia, minha axila começou a coçar muito.
e eu não conseguia fazer parar. Nem passar pomada adiantou. No dia seguinte, meu braço doía tanto que não conseguia mexer. Eu percebi que isso não era coincidência. Fui a Deus em oração e busca. E eu disse: ó Deus, essa condição foi tão repentina. Sei que está por trás disso. Mas sou insensível demais e não sei qual é a tua vontade. Por favor, me esclarece e me guia. Um dia, durante meus devocionais, essas palavras me vieram à mente. Se você não estiver disposto a dedicar tudo o que tem, se o mantiver guardado e escondido, for escorregadio em suas ações, isso foi um alerta para mim. Eu estava vivendo em um estado de disputa por nome e ganhos. Temendo que esse irmão me superasse, por isso nunca fui honroso em nosso trabalho e não queria compartilhar meu conhecimento com ele. Vi que Deus estava me avisando por meio dessa condição para que eu refletisse. Isso mesmo. Mais tarde, li esta passagem das palavras de Deus. Os incrédulos têm certo tipo de caráter corrupto. Quando ensinam um conhecimento ou uma habilidade profissional a outras pessoas, eles acreditam na ideia de que uma vez que o aluno souber tudo que o mestre sabe, o mestre perderá o seu sustento. Acreditam que se ensinarem tudo que sabem aos outros, então ninguém os admirará mais e eles perderão seu status. Por essa razão, sentem a necessidade de reter parte desse conhecimento, ensinando às pessoas apenas 80% do que sabem e garantindo que guardaram alguns truques nas mangas. Eles acham que essa é a única maneira de poderem provar sua posição de professor. Sempre retendo informações e guardando cartas nas mangas. Que espécie de caráter é esse? É enganoso. Não pense que você está se saindo bem, nem que não reteve o conhecimento simplesmente dizendo as coisas mais superficiais ou fundamentais a todos. Isso não basta. Às vezes, você só pode ensinar algumas teorias ou coisas que as pessoas conseguem entender literalmente. Mas os novatos são totalmente incapazes de perceber a essência ou os pontos importantes. Você só dá uma visão geral, sem elaborar ou entrar nos detalhes, ao mesmo tempo em que pensa consigo mesmo. Bem, seja como for, eu já lhe contei e não retive nada intencionalmente. Se você não entende, é porque seu calibre é muito pobre, então não me culpe. Só nos resta ver como Deus conduz você agora. Tal deliberação contém engano, não contém? Não é egoísta e ignóbil? Por que você não pode ensinar às pessoas tudo o que está em seu coração e tudo o que você entende? Por que, em vez disso, retém o conhecimento? Esse é o problema com as suas intenções e o seu caráter. Amém. Amém. As palavras de Deus revelaram minha situação. Eu não queria ensinar o que aprendi para o irmão por causa do meu próprio nome e posição. Eu tinha medo de que ele pegasse o jeito e me deixasse para trás, pensando que o aluno usurparia o lugar do mestre. Por sempre reter informações, não estava sendo controlado por minha natureza satânica e egoísta? Isso. Também lembrei, quando o irmão tinha se juntado à equipe, minha motivação para instruí-lo era que ele assumisse o trabalho o mais rápido possível. Eu teria alguém a quem entregar meus deveres, pois eu esperava assumir uma posição mais importante. Mas quando eu vi a rapidez com que ele pegava as coisas e que o líder realmente o valorizava, eu fiquei muito preocupado. Se ele continuasse no bem, ele me superaria mais cedo ou mais tarde e me suplantaria. Como resultado, eu não quis compartilhar o que sabia com ele. Às vezes, quando via que ele encontrava dificuldades em seu dever, não queria ajudá-lo. O que acabou atrasando o trabalho da igreja. Vi que estava sempre trabalhando para proteger meu próprio nome e cargo, sem considerar a obra de Deus. Eu era egoísta e desonesto. Sim. Sem a disciplina de Deus fazendo-me ficar com aquela condição, eu não teria refletido sobre mim. Então li estas palavras de Deus. Desde que ganhou a fé, você comeu e bebeu das palavras de Deus. Você quis aceitar o seu julgamento e castigo e aceitar sua salvação. No entanto, se os princípios pelos quais você age e a direção em que faz as coisas e se conduz como pessoa não mudaram, se você é igual aos incrédulos, Deus o reconhecerá como alguém que tem fé? Ele não reconhecerá. Ele dirá que você ainda está trilhando a senda dos incrédulos. Portanto, esteja você cumprindo o seu dever ou aprendendo um conhecimento profissional,
Você precisa aderir aos princípios em tudo o que faz. Você precisa tratar tudo o que faz de acordo com a verdade e praticar de acordo com a verdade. Você precisa usar a verdade para resolver os problemas, para resolver os caracteres corruptos que foram revelados em você e para resolver seus costumes e pensamentos errôneos. Você precisa transpô-los continuamente. Primeiro, você precisa examinar a si mesmo. Depois de fazer isso, se descobrir um caráter corrupto, você precisa resolvê-lo, dominá-lo e abandoná-lo. Tendo resolvido esses problemas, quando não fizer mais as coisas com base em seus caracteres corruptos e quando puder desfazer-se de seus motivos e interesses e praticar de acordo com os princípios da verdade, só então você estará fazendo o que alguém que verdadeiramente segue Deus deveria fazer. Você precisa pegar a essência e os pontos principais desse conhecimento profissional, as coisas que outros não compreendem bem nem perceberam, e contar para as pessoas, de modo que todos possam fazer valer as suas forças para produzir e daí pensar em coisas ainda mais numerosas, mais profundas e mais maduras. Se você contribuir com todas essas coisas, elas serão benéficas para as pessoas que estão cumprindo esse dever, bem como para a obra da Casa de Deus. Quando a maioria das pessoas é apresentada pela primeira vez a algum aspecto específico de conhecimento profissional, elas podem compreender apenas seu significado literal, enquanto a parte que envolve os pontos principais e a essência requer prática por algum tempo, antes que as pessoas possam captá-los. Se você já captou esses pontos mais delicados, deveria lhes contar de forma direta. Não as faça tomar uma senda tão tortuosa e perder tanto tempo para chegar lá. Essa é a sua responsabilidade, é o que deveria fazer. Só se lhes contar o que você acredita serem os principais pontos e a essência, você não reterá nada e só então não será egoísta. Amém. 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 Pelas palavras de Deus, vi que devia me concentrar na autorreflexão e buscar a verdade para resolver minha natureza satânica, egoísta e desprezível. Precisava abandonar meus pensamentos e ideias incorretos e conseguir trabalhar em conjunto com os irmãos no dever. Percebi que todos nós somos muito carentes, seja na verdade ou no trabalho. Por isso, os irmãos precisam ajudar e apoiar uns aos outros nos deveres e comunicar o que eles entendem, sem esconder nada. Ao compensarmos nossas deficiências, é menos provável que nos desviemos. Exatamente. Graças a Deus. Eu ser um pouco mais habilidoso que o irmão Zhang era devido à bondade de Deus. Eu devia ter considerado a vontade de Deus, abandonado meu egoísmo e ensinado tudo que eu sabia para ele cumprir o dever o mais rápido possível. Isso seria a vontade de Deus. Amém. Amém. Graças a Deus. Assim que percebi isso, rapidamente fui a Deus em oração, disposto a abandonar meus pensamentos incorretos e não viver mais segundo meu caráter satânico egoísta. Mais tarde, procurei o irmão Zhang para conversar honestamente sobre o meu estado e dissecar o meu caráter. Também compartilhei os pontos principais das minhas habilidades com ele. Graças a Deus. Quando comecei a praticar assim, senti-me muito mais à vontade e aquele problema de saúde foi sanado. Graças a Deus. Graças a Deus. Pensei que depois de passar por isso eu já teria mudado. Mas esse caráter satânico era muito profundo. Quando surgiu a oportunidade, os venenos se mostraram de novo. Em março de 2019, eu e o irmão Zhang fomos eleitos ao mesmo tempo para líderes da igreja. No começo, trabalhamos bem juntos. Fosse um problema da igreja ou uma dificuldade que encontrássemos, buscávamos a verdade juntos para resolvê-la. Mas um dia, ouvi alguém na igreja dizer: a comunicação do irmão Zhang é bem prática e ele é responsável em seu dever. Ao ouvir isso, entrei numa turbulência interior. E pensei, se for superado pelo irmão Zhang, muito em breve não terei dignidade nenhuma. Em todas as nossas discussões de trabalho depois disso, eu só apontava os erros e as falhas dele e escondia as sendas da prática de como os resolver. Às vezes, quando ele buscava minha ajuda, eu cerrava os dentes e lhe dava algumas poucas migalhas, com medo que, se ele entendesse demais, resolvesse os problemas sem que eu me exibisse. Lembro de uma vez, quando ele ia oferecer apoio a alguns irmãos que se sentiam fracos. Ele temia que, sem o tipo certo de comunicação, fosse infrutífero e me consultou sobre quais verdades seria melhor focar. Mas minha consideração na época era que se eu lhe contasse tudo o que sabia e ele lidasse com o problema, os irmãos o admirariam. E o que eu compartilharia na comunhão? Não pareceria melhor do que eu? Então, no momento, pensei,
Não. Tenho que reter algo para comunicar na próxima vez. Para que eles vejam que sou o mais capaz de resolver problemas. Só dei ao irmão Zhang uma breve visão geral, mas não entrei em detalhes nem nada importante. Como eu estava nutrindo meu egoísmo, eu não queria compartilhar tudo o que sabia com ele. Evitei o irmão Zhang no trabalho de propósito e discutíamos menos os assuntos do que de costume. Às vezes, eu me sentia culpado e pensava, ao cumprir o dever assim, não trabalho em harmonia com meu irmão. E não é algo de que Deus gostaria. Mas então pensei, se ele me superar, todo mundo o admirará. E eu não queria praticar a verdade. Eu estava irredutível naquela época. E o justo caráter de Deus veio sobre mim. Minha mente estava sempre confusa. Minha comunicação carecia de luz e eu não alcançava nada no dever. Eu cochilava e adormecia bem cedo toda noite. Eu também me sentia muito incomodado. Naquele ponto, percebi que Deus se afastara e então fiquei com medo. Corri para diante de Deus e orei. Ó Deus, eu tenho vivido dentro do meu caráter satânico de egoísmo e desprezo. Sei que isso te dá nojo, mas não consigo me conter, não consigo me livrar. Deus, por favor, ilumina-me, para que eu possa compreender a minha essência. Depois da minha oração, li esta passagem. Até que as pessoas tenham experimentado a obra de Deus e ganhado a verdade, é a natureza de Satanás que assume o controle e as domina por dentro. O que especificamente essa natureza acarreta? Por exemplo, por que você é egoísta? Por que protege a própria posição? Por que suas emoções são tão intensas? Por que você gosta daquelas coisas injustas? Por que gosta daqueles males? Qual é a base para você gostar de tais coisas? De onde essas coisas vêm? Por que você fica tão feliz em aceitá-las? Por ora, vocês todos passaram a entender que a razão principal por trás de todas essas coisas é que elas contêm o veneno de Satanás. Quanto ao que é o veneno de Satanás, isso pode ser completamente expresso em palavras. Por exemplo, se você pergunta para alguns malfeitores por que agem dessa maneira, eles responderão, cada um por si, e o demônio pega quem fica por último. Esse simples provérbio expressa a raiz exata do problema. A lógica de Satanás transformou a vida das pessoas. Elas podem fazer coisas por este ou aquele propósito, mas só as estão fazendo para si mesmas. Todas as pessoas pensam que, como é cada um por si e o demônio pega quem fica por último, deveriam viver pelas próprias causas, fazendo tudo o que puderem para assegurar uma boa posição e a comida e a roupa de que precisam. Cada um por si e o demônio pega quem fica por último. Essa é a vida e a filosofia do homem, e representa também a natureza humana. Essa afirmação é precisamente o veneno de Satanás. E, quando internalizada pelas pessoas, se torna a natureza delas. A natureza de Satanás é exposta através dessas palavras. Elas o representam completamente. Esse veneno se torna a vida das pessoas, bem como o fundamento de sua existência. E corrompeu a humanidade, que tem sido constantemente dominada por esse veneno há milhares de anos. Amém. Amém. Essa leitura me mostrou que eu não podia deixar de viver de acordo com o meu caráter satânico egoísta, porque os venenos de Satanás, como cada um por si e o diabo pega quem fica por último, e uma vez que o aluno souber tudo que o mestre sabe, o mestre perderá o seu sustento, tornaram-se minha própria vida. De fato. Eu os tinha tomado como coisas positivas, como regras para viver, pensando que deveríamos viver assim, que era o único modo de nos proteger. Como resultado, fiquei mais egoísta, pensando só em mim. Eu vivia com medo de o irmão Zhang ser melhor do que eu no dever que realizávamos juntos. Sempre que nós falávamos de trabalho, eu só omitia coisas fazendo o mínimo possível, sem compartilhar tudo o que eu sabia. Quando o irmão Zhang tinha problemas com seus deveres e me buscava, a obra da Casa de Deus não era minha preocupação. Mas que, se eu ensinasse tudo, eu não brilharia mais na igreja.
Mesmo sabendo que não era a abordagem certa, ainda não queria ajudá-lo. Eu não cumpria meu dever por consideração a Deus, nem para sustentar sua obra, mas que eu o fazia em busca de nome e status pessoais. Era muito egoísmo da minha parte. Sim, de fato. Confiando nesse caráter satânico para cumprir o meu dever, como eu poderia ganhar a orientação e as bênçãos de Deus? Pensava que por não ensinar o que sabia para mais ninguém, eu poderia ser o melhor da igreja e ser estimado por todos, mas na verdade acabou que, quanto mais eu retinha, mais sombrio me tornava e mais eu ficava sem a orientação. Chegou ao ponto de eu nem fazer o que já tinha sido capaz de fazer. Estas palavras do Senhor Jesus vieram à mente. Pois quem tem, a ele será dado, e ele terá mais abundância. Mas quem não tiver, dele será tirado o que tiver. Passar por isso me fez realmente apreciar o justo caráter de Deus. Quando pensei mais sobre isso, percebi que poder ver alguns problemas no meu dever era a orientação e iluminação de Deus. E sem a orientação de Deus, eu era cego. Verdade. Incapaz de entender qualquer coisa e de resolver qualquer problema. Mas eu estava sem autoconsciência e confundia a iluminação do Espírito Santo com a minha capacidade. Não estava tentando roubar a glória de Deus? Deus vê coração e mente das pessoas. Eu sabia que se continuasse cumprindo meus deveres contando com esse caráter satânico, seria rejeitado e eliminado. Sim. Ao pensar nisso, me prostrei diante de Deus para orar, dizendo: Deus, eu não serei mais tão egoísta e desprezível no meu dever. Quero trabalhar bem com o irmão Zhang e cumprir bem os meus deveres. Amém. Amém. Depois disso, eu li estas palavras de Deus. Não faça as coisas sempre pelo seu bem, nem considere sempre os interesses próprios. Não considere seu status, sua honra ou reputação. Não dê nenhuma consideração aos interesses das pessoas. Primeiro, você precisa considerar os interesses da casa de Deus e fazer disso a sua primeira prioridade. Você deve ser atencioso para com a vontade de Deus. Comece por contemplar se você tem sido impuro ou não no cumprimento do seu dever. Se você fez ou não o melhor que pôde para ser leal, completar suas responsabilidades e deu tudo de si. Se você pensou de todo o coração ou não sobre o seu dever e a obra da casa de Deus, você precisa pensar nessas coisas. Considere-as com frequência e será fácil para você desempenhar bem o seu dever. Quando se revela ser egoísta e ignóbil e se torna consciente disso, você deveria procurar a verdade. O que eu deveria fazer para estar alinhado à vontade de Deus? Como deveria agir de modo a beneficiar todos? Ou seja, você precisa começar deixando os interesses próprios de lado, desistindo deles gradualmente de acordo com a sua estatura, um pouco de cada vez. Depois de experimentar isso algumas vezes, você os deixará completamente de lado e, ao fazê-lo, se sentirá cada vez mais firme. Quanto mais deixar seus interesses de lado, mais sentirá que, como ser humano, você deveria ter consciência e razão. Sentirá que, sem motivos egoístas, você está sendo uma pessoa franca e direta e que está fazendo as coisas inteiramente para satisfazer a Deus. Você sentirá que tal comportamento o torna digno de ser chamado de humano. E que, ao viver dessa maneira na Terra, você está sendo aberto e honesto, está sendo uma pessoa genuína, com a consciência limpa e digna de todas as coisas que Deus lhe concedeu. Quanto mais você viver assim, mais decidido e brilhante se sentirá. Como tal, você não terá posto os pés na trilha certa? Amém. Amém. Depois de ler isso, entendi que, se eu quisesse cumprir meu dever, tinha de pensar em apoiar a obra de Deus. Como dar tudo de mim no meu dever e cumpri-lo com responsabilidade. O foco de Deus está na nossa atitude no dever. Sua esperança é que o encaremos com o coração genuíno. Que demos o máximo para cumprir nosso dever e nos tornemos pessoas de consciência e humanidade. Amém. Amém. Uma vez que entendi sua vontade, orei a Deus de coração, dizendo que estava pronto para abandonar meu egoísmo e meus interesses pessoais, e que eu faria só o que beneficiasse a igreja e a vida dos meus irmãos. Amém. Depois disso, conversei com o irmão Zhang, contando a ele sobre meu caráter satânico, egoísta e desprezível e motivos enganosos. Também buscamos a verdade sobre os problemas e falhas no nosso trabalho para resolvê-los. E compartilhava comunicação sobre tudo o que sabia sem reservas. Graças a Deus. Quando pratiquei dessa maneira, experimentei um sentimento de muita paz.
Senti como é maravilhoso ser esse tipo de pessoa, ser aberto e franco. Viver assim é maravilhoso, não é? Meu estado foi melhorando e comecei a ver resultados no meu dever. Mesmo que às vezes eu ainda mostrasse meu caráter satânico egoísta, assim que lembrava que isso enojava a Deus, ficava diante dele em oração, abandonava meu pensamento incorreto e queria praticar de acordo com as suas palavras. Amém. Graças a Deus. Depois dessa experiência, eu realmente vi que cumprir o dever confiando no caráter satânico e nos venenos de Satanás só nos torna mais egoístas e interesseiros. De fato. Perderemos toda a semelhança humana. Não só causando-nos dor, mas também não conseguindo trabalhar com os outros. Além disso, só prejudica a obra de Deus. Quando pratiquei a verdade como uma pessoa honesta, e não mais tramando por interesses próprios, recebi a iluminação do Espírito Santo no dever e senti paz interior. Sim, graças a Deus. Graças a Deus. Foram o julgamento e o castigo de Deus que me deram entendimento do meu caráter satânico de egoísmo e engano. Amém. E pude praticar um pouco da verdade e viver uma semelhança humana. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. É uma bênção.